Bom dia. Eu acho tão engraçado esse negócio de palestrante nacional e internacional. Que é isso, gente? Nós somos trabalhadores espíritas, cada um na sua função, né? Cada um no seu papel. Então, eu nunca pensei em sair fazendo palestras por aí. E um dia, já próximo da desencarnação do Chico, numa véspera de Natal, estávamos um pequeno grupo ali por perto com ele, e ele disse assim: o movimento espírita já não está precisando de oradores espíritas. Porque aí todo mundo ficou assim, esperando, porque certamente viria mais alguma coisa. Ele disse: porque oradores, o movimento espírita já tem em quantidade suficiente, que representa muito bem o movimento espírita no Brasil e fora do Brasil. O movimento espírita, no momento, está precisando de explicadores do Evangelho. Aqueles que abram o coração para explicar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Os oradores prosseguem o trabalho deles, e os explicadores precisam começar e exemplificar. Então, dentro desta condição de explicador ou explicadora do Evangelho, quando eu me assustei, eu tinha caído na malha. Eu comecei a conversar, ficar mais de longe, tá bom? Não está muito assim? Tá bom, tá bom. Então, a gente começou fazendo aquele trabalho ali, na casa espírita, em algumas escolas por perto. Começaram a me chamar e tal, e quando eu vi, a gente estava por aí fazendo esse trabalho. Eu não me coloco como oradora, né, nem como palestrante. Eu vim aqui para conversar a respeito de tema que traz para nós Jesus como a figura principal. Tenho uma alegria muito grande pela oportunidade de estar aqui. Agradeço imensamente a todos vocês que me proporcionaram estar aqui. Eu contava para o pessoal que menina, eu ouvia minha mãe ou outras pessoas falarem em Colatina. Eu achava uma cidade tão longe. E por que ela falava? Porque eu nasci em Conselheiro Pena, mas saí de lá muito pequena. Então, mas eu não sei porque de vez em quando eles falavam em Colatina, e a palavra me soava assim, algo muito importante, solene, e eu nunca tive a chance de conhecer. Estou conhecendo hoje. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Pois é, e a gente começou falando em Jesus, e uma das palavras que Jesus mais pronuncia, ou que o seu evangelho mais, são duas palavras que a gente tem numa quantidade muito maior, que se repetem no evangelho de Jesus. A palavra paz e a palavra perdão. E as duas estão muito próximas, porque quem perdoa alcança a paz. E quem vive em paz não precisa perdoar, porque quem vive em paz, ele não se sente agredido, ofendido, e não precisa perdoar. Então as duas palavras estão muito próximas. Mas para mim foi sempre um pouco difícil vivenciar o perdão. Eu tenho certeza que para vocês isso aí é fácil, né? Mas para mim foi muito difícil. Eu tinha muitas dificuldades. E numa determinada época, eu me senti vítima. Me senti vítima. Na verdade, eu não era. Eu era vítima de mim mesma, do passado, não é? Mas eu me senti vítima, me senti ofendida, me senti caluniada. E o fato doía de tal forma em meu coração, no meu sentimento, que eu cheguei a me abater fisicamente. E a partir daí, eu tinha dificuldades de deparar com a pessoa, o instrumento,
daquela minha dor, de deparar com ela, de falar com ela, de pensar nela, porque eu estava altamente ofendida. E ela do movimento espírita, e eu também. E eu me sentia muito incomodada, e buscando a coerência daquilo que a gente vai aprendendo no Evangelho, todas as vezes que alguém me pedia para falar sobre o perdão, eu arrumava uma desculpa, uma justificativa, e por coerência eu não falava. Porque como falar de alguma coisa que eu não conseguia vivenciar? Então eu tentava, pelo menos, ser coerente com o conhecimento que eu estava adquirindo da doutrina e com os espíritos amigos que sempre me protegeram. Mas o tempo foi passando, e quanto mais eu estudava, quanto mais eu observava, eu me sentia numa incoerência, numa inconsequência de atitude tão grande, que um determinado dia eu pedi socorro. Eu pedi a João Nunes, eu fui até ele e falei: eu estou com um problema muito sério. Eu não consigo perdoar uma pessoa. E eu estou muito incomodada pelas funções que eu venho desenvolvendo no movimento espírita, pelas oportunidades que eu tenho tido para falar sobre perdão, sobre doutrina espírita, e eu estou incomodada e eu preciso de ajuda. E ele me olhou calmamente e me disse assim: ore por ela. Eu dei um pulo para trás. Orar por ela? Mas ore de verdade. Ore com vontade. Ore com amor. Eu perguntei para ele: mas é só isso para eu conseguir perdoá-la? Ore por ela. E eu comecei a orar por aquela pessoa. E aí eu comecei a encontrar uma barreira. Todas as vezes que eu começava: Senhor Jesus, eu, neste momento, estou envolvendo... Mas isso é um absurdo. Ela não poderia ter falado o que falou. Ela não poderia ter agido como agiu. E eu largava para lá a oração. As outras orações eu fazia por mim, por minha família, por meus amigos, mas por ela eu encontrava dificuldade. Aí eu começava. Outro dia, outra hora, e o tempo foi passando, até que um dia, como disse uma pessoa lá do interior de Minas, até que um dia eu consegui fazer uma prece de galope. Falei: Senhor Jesus, então eu estou pedindo para o fulano de Deus, que assim seja. Consegui fazer uma prece de galope por ela, e fiquei toda feliz. Falei: pronto, consegui orar por ela. E fui até João Nunes, e disse para ele assim: pronto, eu já fiz uma oração por ela, já está perdoado? Ele olhou para mim, não me criticou, não riu, e eu aprendi com ele a respeitar os limites das pessoas. Ele não disse nada que pudesse me deixar incomodada, mas ele disse assim: agora então, você a abrace. Olha as mãos. Eu fechei as mãos. Eu fechei as mãos e pus as mãos para trás. Eu manifestei em todo o meu corpo físico a resistência àquela criatura. Abraçar? Ele disse: sim, abrace-a. Mas eu não a tenho visto. Mentalmente, você vai fazer um exercício até conseguir abraçá-la. E aí, minha gente, eu comecei a fazer o exercício. Eu comecei a fazer aquele exercício mentalmente de tentar abraçá-la. Mas quando eu mentalizava a pessoa e que tentava abrir os braços mentalmente, eu abaixava os braços e fechava a mão e cruzava as mãos para trás. Desaforo. Depois do que ela fez, eu ainda tenho que abraçá-la. E o tempo passava, e eu não conseguia mentalmente abraçar aquela criatura. Nesse meio tempo, João Nunes desencarnou,
E eu continuei com o meu exercício de tentar abraçar aquela pessoa. Numa manhã, com aquele exercício diário, disciplinado que eu fazia, numa manhã, uma manhã serena, uma manhã tranquila, sentei-me na cama para as orações e, de repente, algo aconteceu comigo e eu, ao mentalizar que eu estendi os braços e abraçava aquela criatura, eu tive a alegria de ter conseguido isso. Mas consegui com naturalidade, que eu consegui com simplicidade, com afeto. Mas já tinha passado muito tempo, vocês nem imaginam quanto tempo. Aí, eu senti que as lágrimas desceram, eu dei aquele suspiro aliviado e disse: graças a Deus, eu acho que agora está perdoado, porque eu a abracei sem nenhuma barreira. Naquele mesmo dia, à tarde, eu deveria participar de um evento espírita, numa casa muito grande lá em Belo Horizonte, com um espaço talvez para umas 500, 700 pessoas, um auditório muito grande. E eu me aprontei feliz e fui para aquele local. Diga-se de passagem, antes disso, que neste tempo todo que eu tentei fazer o exercício, este tempo todo deve ter girado em torno de uns 2 anos. Eu tentando. Aí, naquele dia, diga-se de passagem que neste período, eu não vi a pessoa. Não vi, embora sejamos ambas do movimento espírita. Aí, naquele período, naquele dia eu comecei a me preparar, alegre, feliz, solta, liberta. Eu comecei a me preparar para ir para o tal lugar. De repente, quando eu chego lá, eu cheguei um pouco mais cedo, e as pessoas estavam ainda, algumas, conversando. Lá a gente entra exatamente assim, como aqui, a porta. E havia um grupo de pessoas conversando próximo à mesa. Não tão entusiasmadas e alegres como vocês, mas estavam ali conversando. Elas estavam ali conversando. E quando eu entro, o corredor é muito comprido assim do auditório, que eu olhei bem, eu falei: meu Deus, a pessoa, é ela que está naquele grupo. Será que é ela mesma? É. O que eu faço aqui? Tem alguma porta para onde eu possa entrar? Como é que eu faço? Aqui não tem jeito. E eu não tinha como, uma porta que eu pudesse por ela escapulir. Mas a pessoa que estava num pequeno grupo aqui na frente, ela parou a conversa. E ela olhou para trás. Por trás, além de mim, vamos dizer assim. E ela dizia: ele veio. Eu falei: meu Deus, alguém que está atrás de mim, que ela está dizendo que veio. Eu olhei discretamente, não tinha ninguém encarnado. E ela veio para o meu lado. E ela veio. Ele veio. Eu falei: para onde eu vou entrar aqui numa dessas filas aqui da poltrona? Olha que eu estava leve porque tinha perdoado, hein? Eu vou entrar por aqui. Mas ela estendeu os braços para mim. Ela estendeu os braços e eu levantei os meus. Não havia peso nos meus braços. Não havia resistência e convite para eu fechar as mãos e cruzar os braços para trás. Eu estendi meus braços, ela estendeu os dela e nós nos abraçamos. No meio do corredor, entre a porta e a mesa. E aí ela disse quem era ele. Ela disse: ele veio, João Nunes veio ao nosso evento. Choramos as duas, não falamos no acontecido,
É tão engraçado, às vezes a gente tem mágoa da pessoa e a pessoa nem sabe por quê. Eu nem sei se ela sabia que eu estava magoada com ela. E nem sei se ela sabia por quê. Porque as pessoas às vezes nos ofendem sem saber que ofenderam. E a gente carrega um caminhão nas costas de mágoa por meses, anos e anos. A partir dali, naquele dia, à noite eu teria uma pequena fala numa casa espírita. O tema era outro. Mas eu pedi permissão ao dirigente ao chegar, se eu poderia falar sobre o perdão. Depois de muitos anos, eu voltei a falar sobre o perdão. Ora, por que que eu trouxe este assunto? Porque o perdão é a alavanca do nosso progresso. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o perdão, eu vou contar para vocês porque este é o único livro que eu tenho, não escrito por mim, mas simplesmente organizado por mim. Por quê? Primeiro que eu acho que tem tanto livro bom, começando das obras básicas, que por mais que eu estude, eu ainda tem coisa nas obras básicas que eu preciso estudar mais. E tem tanto livro bom, que eu falei, eu não preciso pôr mais no mercado. Então, eu nunca escrevi. Segundo, este tem um motivo especial que não era para ser livro. Naquele período que o João Nunes me disse, ore por ela, aconteceu um fato extremamente interessante. Eu percebi que eu não consegui, percebendo que eu não conseguia orar, eu resolvi buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que tem as orações, porque eu pensei comigo, se eu não consigo orar, e se eu preciso orar, nada melhor que buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, e buscar as orações que existem lá, para que com elas, eu acompanhando as palavras, eu possa direcionar o meu pensamento. Que eu contei para vocês das minhas dificuldades. Mas, eu pegava o livro, abria lá numa oração, pelo inimigo, ou pelos que nos querem bem, aquelas orações tão bonitas que tem. Eu abria e começava a orar. E batia o livro e fechava o livro, mas isso ela não poderia ter feito. Aí eu comecei a perceber, se eu, com tantos anos de estudo da doutrina, com tanto esforço no dia a dia, para poder me aprimorar, com tanta oportunidade que eu tinha na convivência com Chico, na convivência com João Nunes, na leitura dos livros do Divaldo, com tanta oportunidade que eu tinha, eu estava com aquela barreira para orar por alguém que havia me maltratado, entre aspas. E aí eu comecei a pensar, se eu, que sou espírita, que conheço os recursos, que sei da existência dos espíritos atuando, que tenho uma noção da engrenagem da vida, que conheço os princípios da doutrina, e entre eles o mais importante nesse caso, que é a vida futura, que eu terei uma outra oportunidade de me refazer em todo o caminho com essa criatura. E se eu não estou conseguindo, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer das pessoas que ainda não conhecem Jesus, das pessoas que não conhecem doutrina, que não conhecem o Evangelho? Como será difícil para essas criaturas se aquietarem, se acomodarem. E foi aí que, no meu esforço de dissipar aquela vibração que se teimava em demorar em meu coração, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre orações de todas as religiões. E aí teve um dia que eu fui separando papel, tirava xerox, pegava do livro, copiava. Quando eu vi, tinha uma pilha mais ou menos acima dessa mesa, de altura da pilha, de folhas de papel de orações.
E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Para que eu pesquisei isso? Aí eu pensei assim, eu vou fazer uma pequena apostila para distribuir de graça assim, para as pessoas, para que as pessoas possam orar. Algo que elas se sintam motivadas a orar. E foi aí que eu vi que ali tinha muita oração. Eu tinha uma até que oração daquele que não crê, oração do ateu. E eu pensava assim, engraçado, é ateu e ora, uma oração bonita. Aí, e eu fui selecionando. Aí eu falei, bom, então agora eu vou selecionar as espíritas das não espíritas. E ainda deu um número imenso de orações. E eu fui separando, até que um dia eu cheguei à conclusão, ora bolas, eu sou dirigente de uma editora, cujos livros todos são concluídos com uma oração no último capítulo. Por que eu não coleciono essas orações desses livros e monto uma apostila só delas, evitando a incidência de palavras que possam chocar, por exemplo, o evangélico. Então, não ficar colocando palavras que choquem a ele, porque eu acredito, sei e vivencio aquilo em que eu acredito. Mas um evangelho pegar, ele vai poder pegar e não vai se sentir agredido. Então, eu vou tentar. E aí, quando a apostilazinha estava pronta, eu pedi alguém para dar uma conferida no texto, para ver se tinha alguma coisa, e a pessoa disse, não, José, você vai fazer o que disso? Eu falei, uma apostila. Ela disse, não, vamos trabalhar para fazer um livro, para alcançar outras pessoas. Isso aqui tem material demais para reflexão, para você deixar uma pequena apostila que as pessoas vão guardar no fundo de uma gaveta. Então, foi por isso que surgiu este pequeno livro, Linha Direta com Deus. Aí teve um católico que já pôs assim, linha não sei o que, um católico não, um evangélico publicou um livro, linha ligada a Deus, uma coisa assim. Mas tudo bem, não tem importância não. E ali é por isso, só existe, por isso que eu protestei quando ele falou, é escritora, eu falei, não sou escritora, porque na verdade, do livro, eu só escrevi o prefácio, um comentário sobre o assunto, né? O resto eu só colecionei e está ali. Mas vamos voltar então sobre o perdão. O perdão, minha gente, ele é algo tão importante para nós, mas tão importante, que nós muitas vezes não identificamos o seu valor. E muitas vezes nós dizemos assim, não, eu perdoei, fulano, que isso? Eu perdoei. Mas, na hora da vivência, a gente percebe que ainda há restrições internas. Vocês perceberam pelo caso que eu contei? Eu não estava irada, eu queria perdoar. E ainda assim eu tinha resistências internas. Então, perdoar é algo tão maravilhoso e tão divino, que ele não tem que gerar um esforço quando o ato se dá. Perdoar, ele deve acontecer de forma tão espontânea, como uma flor quando se abre. Perdoou. E é muito difícil a gente perdoar, porque a gente se coloca no centro das atenções. Nós nos esquecemos da história das vidas passadas, dos compromissos adquiridos do passado, e muitas vezes a gente se coloca no centro das atenções de tal forma que quando alguém faz alguma coisa, eu estou no centro das atenções e eu digo, mas ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Entretanto, hoje a própria ciência mostra como a falta de perdão gera doenças graves. Existem pesquisas mostrando que, na medida que você não perdoa e cultiva a mágoa,
aquela energia, ela fica girando, a energia da mágoa, e muitas vezes ela gera tumores. Já existe a comprovação de alguns casos de cânceres que nasceram, que surgiram pela falta de perdão. Mas não simplesmente a falta de perdão, a palavra falta de perdão. Toda a energia que estava girando em torno da falta de perdão. Os casos de circulação, os casos de alteração de pressão, situações alérgicas, situações de úlceras e tantas outras, reumatismo infeccioso. Não estou dizendo que todos esses casos que eu estou citando têm origem na falta de perdão, viu, gente? Eu não sou da área de medicina para estar detalhando isso. Eu estou dizendo que existem alguns casos, dentre esses que eu estou aqui dizendo, câncer, problema circulatório, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas de reumatismo infeccioso, de úlceras, cuja origem está na falta de perdão. Aí alguém vai dizer assim: ah, não, mas eu não tenho essa falta de... Eu não tenho ninguém, graças a Deus, não tenho inimigo. Tá. Aí vamos pensar nas pequeninas coisas que nos acontecem. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava frequentando uma escola onde a única negra era eu. E a minha mãe não quis me colocar estudar no bairro, porque não, essa menina é muito inteligente. Nós éramos pobres, morávamos num barracão de tábua, porque tinha que forrar com jornal para bicho não entrar nos buracos das tábuas. Mas a minha mãe, espírito altamente lúcido, essa menina não vai estudar aqui no bairro não, que ela não vai aprender o que presta. E me colocou numa escola pública na cidade, e ali eu era a única negra. Numa determinada época, tem um detalhe, eu sempre, e depois que eu conheci doutrina espírita, eu fui entender isso, eu sempre gostei de balé. Eu gostava de 2 coisas, na época, impossíveis para eu, criança pobre, negra e sem recursos algum. Eu adorava piano e eu adorava aquelas roupas de bailarina. E eu ficava me imaginando bailar como as bailarinas. Ficava, às vezes, nas pontas dos pés. Aí, Deus me permitiu que mais na frente brotasse o reumatismo infeccioso. Segura essa crioula, senão ninguém aguenta. Vamos para ela quando tem um reumatismo infeccioso. Muito bem. Mas eu adorava. Desde criança eu adorava. Aí, naquele ano, a escola iria fazer uma demonstração dos trabalhos realizados durante o ano. E cada turma iria aprender, iria fazer uma apresentação de dança. A minha turma, segundo ano, iria apresentar uma valsa, todos vestidos de bailarinos, né? E eu fiquei assim, eu sonhei com aquilo. Eu falei, ai, que maravilha. Quando eu tive notícia, pelo menos aqui na escola eu vou vestir aquela roupa de balé e vou dançar a valsa dos cisnes. Aí eu fiquei encantada. E chegou o dia do grande primeiro ensaio. E a professora chegou na sala e começou a chamar: vamos para o ensaio. Fulano, fulano. E eu fui ficando sentada. Fulano. E a minha coleguinha, eu tinha uma amiga, muito amiga, ela assim, perto da professora, já em pé, e ela viu que já estava chamando os meninos, e estava cada vez mais chamando os meninos, e eu estava ali. Ela disse assim: mas e a Juscelma, professora, ela não vai? E a professora disse assim: você já viu o cisne negro? Aí a minha coleguinha abaixou a cabeça, e a professora prosseguiu: ela vai dançar a dança dos ciganos com a turma de 3º ano, porque não existe cisne negro. E eu fiquei sozinha naquela sala imensa, com 40 carteiras, eu fiquei ali sozinha, coitada da Juscelma, sozinha.
E os meninos foram ensaiar. Daí uns 15 minutos, lá veio a professora do terceiro ano. Joselma, é você? Então vem, você vai dançar. Eu cheguei em casa e disse, eu não vou dançar. Falei com a minha mãe. Minha mãe, espírito lúcido, disse, mas você vai. Não vou. Vai. Eu vou comprar o estampado mais bonito e fazer a saia de cigano. Eu vou levar umas trouxas de roupas a mais para sobrar um dinheirinho. Eu vou comprar saia e você vai dançar. Não vou. Vai, porque eu vou estar lá. E eu quero ver você dançar. Você vai dançar, você vai ser a cigana mais bonita daquela turma de ciganos que vai entrar. E eu não tinha como, minha mãe tinha uma autoridade, não tinha como. E eu obedeci, e fui. Aconteceu. Eu não precisei perdoar não, gente, para quê? Eu não estava magoada, eu não senti nada. E passaram os anos, 10, 20, 30, vocês vão falar, essa mulher é velha, mais ou menos. Nego não mostra muita idade, não. Aí, há 1 mês ou 2 meses, acho que 2 meses atrás, eu estou dirigindo o carro e escuto assim, então agora nós vamos ouvir a dança dos cisnes. Eu falei, minha professora, gente, eu vou garantir para vocês, tem mais de 50 anos. Minha professora, ela não me deixou dançar a volta. Eu parei assim, falei, meu Deus, eu não perdoei a minha professora. Mas ela nem sabe, aquilo ali foi uma questão de cultura da época. A pobre da criatura, se tiver desencarnado, está recebendo setas venenosas minhas até hoje. Não, mas eu não tinha que perdoar. Eu não fiquei ofendida, mas não esqueci. Estava límpido, transparente em minha memória aquele fato. E naquele momento eu parei o carro para fazer uma prece direito. Pedi a Jesus que me ajudasse a limpar e esquecer. E que aquela professora fosse envolvida pelas minhas vibrações de gratidão, por ela ter sido a primeira pessoa a me mostrar a realidade da vida que eu deveria enfrentar diante dos meus compromissos de espírito. Mas por que eu mudei e cheguei a pensar que eu tenho que ter gratidão para ela? Na véspera da desencarnação do Chico, eu estava na casa dele, em Uberaba. Éramos pouquíssimas pessoas, porque todos estavam concentrados para o jogo do dia seguinte. E eu estava lá, porque eu levava para ele, periodicamente, um par de pantufas, que ele tinha um pé muito frio, e eu levava para ele aquelas pantufas. Ele gostava do xadrezinho vermelho, não sei o quê, eu levava para ele periodicamente. E aquelas que estavam comigo desde fevereiro, que eu tinha vindo da Europa, ainda não tinha ido lá levar para ele. Eu falei, meu Deus, está passando a hora, eu preciso ir lá, e é hoje que eu vou. E fui com 2 amigas, e nós passamos o dia com o Chico, almoçamos com ele, foi um dia maravilhoso, inesquecível. Mas, no final do dia, quando nós chegamos no grupo da prece, e a notícia é que ele não iria, porque estava cansado e tal, eu estava mais atrás, eu senti aquele perfume imenso. Eu falei, meu Deus, quem é que tem coragem? Mas a cabeça aqui está sempre querendo criticar alguém. Quem é que tem coragem, meu Deus, de vir com esse perfume tão forte? Vai fazer mal para as pessoas que estão aqui, somos tão poucas. Mas quando eu olhei, era o Chico que chegava. O perfume era exalado dele. Aquele perfume que me penetrou, me emocionou. E ele foi e ficou assim, a uns 5 metros de mim. E depois eu fui sentar-me à mesa ao lado dele. Aliás, tinha uma pessoa entre ele e eu. Isso na véspera da desencarnação dele. Mas naquele dia, alguém chegou perto de mim, aliás, de uma distância de uns
2 metros, e disse assim: ei, rainha! Eu olhei para trás, eu sempre olho para trás para ver se tem alguém. Não tinha ninguém. Ela falou: é você mesma. Eu falei: que é isso? Que história é essa? Rainha de quê? Nem bateria eu toco. Não danço samba porque o reumatismo não deixou. Né? Rainha de quê? Aí, era a última chance que ela tinha de dizer isso para mim. E eu acreditar. Porque o Chico estava a 2 ou 3 metros de mim. Se eu quisesse ter certeza, ela sabia, eu saía de onde estava e lá: o Chico, ela está falando isso, é verdade? Então, eu tenho certeza que ela não correria o risco de mentir. Então, ela me disse assim: há uns 15 ou 20 dias atrás, o Chico nos dizia que entre as pessoas, entre os espíritos do seu nível, você foi o único espírito que aceitou vir. Mulher, negra, espírita, solteira, sozinha, lidando na área da educação. Você foi o único espírito. Os outros acharam a prova difícil e não aceitaram. Naquele momento em que eu ouvi a música no carro e que pedi aos espíritos para envolver aquela professora nas minhas vibrações de gratidão, eu me lembrei desta informação, porque fui eu que aceitei, e eu aceitei por compromissos, nem que tenha tido algum espírito mais forte perto de mim assim, que na hora que eu quis correr para trás também, como os outros, ele bateu o pé, vai, e eu no susto fui e aceitei. Pode ter sido até assim, mas eu aceitei. E se eu aceitei com a condição de passar pelas provas, pelas experiências, para burilar cada vez mais o espírito ainda renitente, comprometido que eu sou. E aquela professora, ela merece toda a minha gratidão. Ela merece a minha gratidão porque eu, pequena, foi a primeira experiência, foi o primeiro choque com a sociedade em que eu tive que perceber, que até ali eu não tinha percebido, que eu trazia algo em mim, na cor da pele, que naquela época fazia diferença. Aliás, até hoje em alguns locais, até em casa espírita, vocês podem ter certeza que já aconteceu. Na casa espírita, haver uma situação por eu ser negra, mas isso não tem importância. Então, vejam bem, eu estou contando toda essa história, espero que eu não tenha criado uma confusão na cabeça de vocês, mas eu estou contando essa história para dizer para vocês, o perdão tem uma causa para o futuro, e sua origem muitas vezes está no passado. Alguém que faz alguma coisa conosco, não precisava fazer porque tem o livre-arbítrio, mas se a pessoa fez, ela está sendo instrumento da nossa evolução. Porque se nós sairmos com elegância espiritual de um processo de agressão, nós testemunhamos a nossa condição evolutiva. Nós subimos um degrauzinho, nem que seja uma telha francesa, um tijolinho assim, a gente sobe a mais na nossa caminhada. Mas o fato não é subir um pouco mais. O fato não é evoluir e se tornar espírito superior. O fato importante é o convite que temos a viver em harmonia. Nós precisamos viver em harmonia, na vivência das leis divinas. As leis divinas foram criadas por Deus para gerar harmonia no universo. E quando eu estou em conflito com alguém, quando eu estou num processo de melindre com alguém, eu estou arrepiando a lei divina. E a lei divina me manda amar. Amar em todas as circunstâncias. Ah, mas é muito difícil, José, mas é porque você não sabe o que ele fez comigo. Não, eu imagino. Para que a gente
fique magoado é porque o que fez foi pesado. Eu sei. E por isso eu contei antes a minha história, para que vocês saibam que eu vivenciei. Então, não é simples, não é fácil, mas que leve anos, mas é preciso tirar, limpar a nossa alma e amar. Amar a Deus não é sobre todas as coisas. Eu falo que é mais do que isso. É amar a Deus em todas as coisas, em todos os fatos, em todas as pessoas. Aquele que dialoga comigo, ele é um mensageiro de Deus e eu preciso amá-lo. Aquele que me agride é um mensageiro da minha própria evolução. Então, eu preciso agradecê-lo se eu não conseguir amar de imediato. Obrigado, meu irmão, que você está sendo instrumento para que eu evolua. Mas eu não posso carregar mágoas. A mágoa, além de me fazer adoecer, atrasa a minha caminhada. É preciso que nós nos libertemos neste período em que estamos vivendo de tantos desafios, em que as mudanças na estrutura do universo marcam uma era. Mas não é apenas, a mudança não se dá apenas na estrutura do universo. As mudanças estão se dando também nas nossas condições psicológicas, nas nossas condições espirituais. Todos nós estamos muito mais sensíveis e a gente não sabe explicar por quê. Todos nós estamos cada vez mais registrando os acontecimentos do plano espiritual sem entender por quê. Mas o porquê está nesse momento em que há uma transição na estrutura do universo e na estrutura universal de cada um de nós. Então, neste momento em que nós estamos vivendo tanta coisa de interrogação, vamos parar de questionar o outro, vamos parar de nos melindrar com o outro, vamos parar de falar, eu estou sentida com fulano, sabe o que é que o fulano me fez? Na verdade, o que o fulano me fez é mais ou menos o que o Beltrano fez com a outra, o Ciclano fez com a outra, porque nós estamos mais ou menos na mesma faixa. As palavras às vezes mudam, mas os gestos são mais ou menos os mesmos. Então, nós precisamos dar um passo além. Para isso nós temos estudado. Para isso foi dito por Jesus: muito será pedido a quem muito foi dado. A nós outros foi dado muito conhecimento, experiência, oportunidade de reflexão. Tudo está à nossa disposição. Então agora a nós outros compete vivenciar o amor. E muitas vezes o perdão é o primeiro passo para que nós possamos amar de verdade. Aí a gente vai conseguir entender Jesus quando disse assim, lá em Mateus, que registrou no Sermão da Montanha: se tiveres alguma coisa, você está indo fazer uma oferenda no altar, se você tiver alguma coisa contra alguém, põe a oferenda ali de lado no chão, volta lá e ajusta com aquele alguém, com aquele considerado inimigo. Depois você volta, pega a oferenda e vai fazê-la no altar. Sabe por quê? Quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente vai para o templo, quando nós nos vestimos interiormente no propósito de homenagear Deus, homenagear Jesus, receber as bênçãos através do passe, através do esclarecimento, através da música suave. Quando a gente vem para uma casa dessa, para um momento deste, numa manhã de domingo, é preciso que a gente deixe de alguma forma depositado no chão aquela oferenda que a gente vai fazer, e mentalmente, não é ir lá e buscar o amigo, porque às vezes aquele que considerado inimigo não quer abraçar a gente. Então você não vai tentar abraçá-lo, porque ele vai falar: isso aí ficou doido. Então ele vai falar assim: não tem vergonha na cara. Então eu não preciso ir de imediato atrás dele fisicamente.
Vocês lembram da minha história? Só foi pela prece, pelas vibrações, pelo pensamento. Então, mentalmente, entrou aqui, senta e procura orar por aqueles que te ofenderam durante a semana. Procura orar por aquelas coisas que você traz lá da infância, que a mãe fez, que a babá que ficava cuidando de você em casa, enquanto a mãe trabalhava, te beliscou, não sei o quê. Sabe? Volta lá atrás. Volta. Mas não é para curtir a mágoa. Volta para ir varrendo isso. E limpa tudo. E limpa. E deixa a mente translúcida. Deixa a mente iluminada. Eu amo todos aqueles que no meu caminho serviram de pedra de tropeço. Eu amo todos aqueles que me traíram, tomaram meu namorado, meu marido, meu emprego, ou minha mulher. Eu amo. Falar, mas se você amar aquele que tomou... Não, tá certo. Então, eu compreendo. Se a palavra amar doer, fala eu compreendo. Porque compreender, nós compreendemos. Mas não pode compreender só com a razão. É preciso compreender também com as vibrações de amor do coração. Então, minha gente, na medida que isso acontecer, certamente nós não vamos mais precisar perdoar. Eu repito, só precisa perdoar quem tem coisa aqui no peito. Quando você tirou do coração essa vibração de revolta, de mágoa, você não tem mais nada o que perdoar. Nós vamos chegar nesse ponto na Terra. Perdoar o quê? Nós não temos que perdoar? Vocês já viram se a gente tem que perdoar menino que por exemplo, o menino vem e dá um chute na sua canela. Você até vai corrigir o menino que fez isso. Você pode até pensar, mas essa mãe não deu educação para esse menino. Ou então você vai pensar, nossa, esse menino é um espírito mais difícil. Ele me deu um chute. Pode acontecer isso. Mas você guarda a mágoa eterna desse menino? Não. Não guarda. E por que você não guarda? Você fala assim, é menino, não sabe o que faz. Vamos pensar a mesma coisa daqueles que agem conosco. Sabe por quê? Eles são espíritos crianças. Aí você vai lá, mas fulano sabia muito bem o que estava fazendo. Mas ele é um espírito criança que não sabe nem o que é amar. Porque se soubesse, não faria. Então, como criança, vamos entender. E deixa passar. Corrige. Eu não estou falando que é para aplaudir o erro não, viu gente? Corrige, esclarece, mas não guarda mágoa. Vai ser assim que nós vamos ter que deixar de perdoar as pessoas, porque nós não vamos mais ter mágoa das pessoas. Eu sei que o que eu estou trazendo nessa reflexão não é tão simples. Eu sei por experiência. Não é tão simples, mas é possível. É possível. Não vamos esperar outra reencarnação para a gente ter que vir com aquele que não foi muito amigo, ter que vir como filho, como pai, como mãe, não sei o quê, para comer. Não vai nem dar tempo disso, gente. Então, isso vai acontecer até em outras circunstâncias, em outras regiões, porque na Terra, aqueles que são humildes é que habitarão a Terra. Bem-aventurados os simples e os humildes, porque possuirão a Terra. Ora, gente, a Terra já está tão boa, tem tudo, os instrumentos todos assim, ó. Você pisca o olho, o negócio funciona. Você abre a boca, a porta abre. Fala o nome, o telefone liga. Ai, que maravilha. Meu Deus, se eles me mandarem para outro mundo, onde eu tenho que começar a bater pedrinha na pedrinha para descobrir o fogo. Oh, meu Jesus. Eu quero ficar aqui na Terra, gente, com todas as dificuldades que a Terra tem. E para herdar a Terra, eu preciso cultivar a humildade e a simplicidade. Eu não tenho que achar que eu sou o melhor do mundo e o outro não pode me ofender. Nada. Estamos aqui numa caminhada evolutiva. Vamos amar mais. Vamos vibrar mais na alegria, no amor. Vamos ver as qualidades que as pessoas têm. E desta forma,
nós certamente estaremos ganhando passos de gigante na nossa jornada evolutiva. Este é o convite desta manhã: perdoar, o primeiro convite. O segundo convite, orar sempre, porque é orando que nós mantemos o canal de ligação com Deus, através dos amigos espirituais, e se torna uma ponte este canal. As vibrações que vão em pedido de socorro, elas retornam para nós em bênçãos iluminadas, que nos transformam, que muda às vezes o cenário da nossa caminhada. Então, mudemos a nossa vibração, amemos mais, deixemos de ser o centro das atenções, e certamente Jesus, o nosso amigo de sempre, estará conosco, nos guiando, nos iluminando através dos seus mensageiros. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, que ao retornarmos aos nossos lares, encontremos lá essa mesma paz que nós estamos usufruindo aqui neste instante, que nós encontremos lá em casa, aqueles corações atordoados que são da nossa relação, aqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, que eles recebam neste instante, como que uma chuva de bênçãos iluminadas, como nós aqui estamos recebendo. Porque se nós fomos ofendidos, em algum momento também, sem saber, nós ofendemos, nós humilhamos, nós maltratamos. Que aqueles a quem nós fizemos isso também nos perdoem, e que nós possamos neste momento trocar energias renovadoras, salutares, que nos permitam sair daqui com o coração vibrando de alegria, de esperança e de muita fé. Muito obrigada, muita paz para todos.